E aí, pessoal, eu sou o Renan Troves, que hoje eu trouxe aqui, ó, um título bacana pra caramba pra vocês. Se vocês gostam de obras de autoajuda, essa aqui vai desconstruir você totalmente, porque Como Fracassar na Vida e Ser Infeliz do Amor, do Guilherme Bernardes, é uma obra que vai fazer você olhar de uma ótica diferente essa questão de o amor perfeito, uma vida perfeita, o sucesso e tudo mais. Aqui ele faz questão de desconstruir todas essas fantasias que nós temos de uma vida perfeita, uma vida bacana, não, né? O amor, a alma gêmea, não. Ele vai fazer você cair na real de uma maneira muito sagaz e muito ácida. Isso é que torna isso tudo muito legal. Portanto, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam se divertir com a gente aqui falando sobre ele, beleza? Bom, obra desmotivacional de autoajuda. Como fracassar na vida e ser infeliz no amor está disponível no nosso sebo aqui e pode ser seu, hein? Ó, tá novinho ele praticamente, ó. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui o gaminho ele é muito irônico com tudo que ele fala aqui e ele vai ser irônico de uma maneira assim bem ácida mesmo. Tipo, ele vai te provocar a sair um pouquinho da caixa, né? Ele vai te provocar com tudo aquilo que você acha, entre aspas, saudável, tudo aquilo que você acha método para sucesso e tudo mais, de uma maneira aqui bem limpa, bem direta, né? Mas com muito humor, até porque aqui na sinopse do livro ele já fala bem isso, tipo, não é para você levar isso a sério, porque aqui ele quer ser engraçado, ele tá sendo engraçado, né? E o próprio título já diz tudo isso, né? É uma ironia isso, como fracassar na vida. Até porque eu acho que poucas pessoas pensam em fazer com que você fracasse. Mas é importante que você entenda que alguns fracassos que acontecem na nossa vida são formas de aprendermos a olhar de uma maneira diferente algumas coisas, principalmente as que não estão dando certo em nossas vidas, né? Você está solteira, você está com dificuldade para encontrar alguém, você já pensou no seu comportamento? Será que esse comportamento que você está tendo é legal? Por mais que seja bacana para você, né? Às vezes, o problema não está no outro, tá na gente. E, tipo, por mais que não queiramos, né? Às vezes fica difícil de reconhecermos que as coisas erradas estão em nós, né? Ou seja, às vezes o livramento é você, não é o outro, né? Então o que acontece? Tipo, aqui ele está falando exatamente sobre isso, sobre como pensar diferente, como tipo tirar essa coisa de que a sociedade construiu de uma forma ali como linda, esbelta e tudo mais, seja de fato algo que seja um dogma para você, uma espécie de doutrinação para você. Quem falou que mulher bonita é só a magrinha, peituda e com bunda grande, né? Quem falou para você que ter cabelo encaracolado, cabelo seco, é feio, né? Quem colocou isso para você, né? Esse é o ponto. Obviamente que o olhar do próximo não é o mesmo que o seu, ou seja, o que é bonito para você às vezes não é para ele, né? E tudo bem, né? A questão maior é quando você olha para alguém, o que você vê de bonito? Tem gente que se interessa pelo interior da pessoa, né? Tem gente que se interessa pelos posicionamentos, atitudes que a pessoa tem. Tem gente que a carcaça não é nada, né? Então, tipo assim, você é, você é fútil o suficiente para achar que um relacionamento tem que acontecer só por causa de aparência? Ou melhor, você é daquelas pessoas que gosta muito de alguém que é influencer, né?
e você se baseia naquela profundidade que ele passa na hora de passar informação para você e tudo mais, mas todas as receitas que ele passa para você não funcionam com você, né? Isso é fato. Até porque a experiência dele não é a sua. O que ele te passa pode até ser uma verdade na vida, na realidade dele. Por quê? Porque ele encarou aquelas coisas dessa maneira. Ele teve situações que colocaram ele como aquele foco, aquela solução. Mas isso não quer dizer que é a mesma coisa com você. Você tá entendendo? Tipo, não é uma receita de bolo. E esse livro, ele fala isso pra você de uma maneira assim, ó, como se fosse um burro na sua cara, né? Acorda, caramba, você não é esse cara. Acorda, caramba, esse cara não é pra você. Sacou? Acorda, caramba, você precisa melhorar, né? E é como na Idade Média. Os bobos da corte eram vistos como grandes idiotas, mas eram os únicos corajosos o suficiente para falar na cara do rei tudo aquilo que aquele governo, aquela regência tinha de errado, né? Então, é muito bacana a forma como o Gaminho passa isso nesse livro. E é um livro que, de cara, assim, ele me pegou exatamente porque, pô, quem que vai querer um livro desse? Como fracassar na vida? Quem que vai querer aprender a fracassar na vida, né? Mas é que tá, tipo, você quer ser bem-sucedido, o que que você está fazendo para chegar a esse auge de sucesso? O que você está fazendo? Como você está vendo a situação para você de fato ser alguém bem-sucedido? Esse é o grande ponto da situação, esse é o X da questão, né? Obviamente que aqui ele vai tirar um barato com a sua cara. Você mulher, você homem, você que vive procurando um príncipe encantado, por exemplo, muitas vezes o seu príncipe encantado que você tanto busca, está buscando outro príncipe encantado. Muitas vezes toda a sua virilidade que você acha que você tem, né? Não é tudo aquilo, não. Isso te faz ser menos homem? Pô, se liga, cara, né? Até porque uma questão de relacionamento, ela vai muito mais além de uma questão de superficialidade, pois é. E você que não acredita nisso, muitas vezes está solteiro exatamente porque pensa assim, entendeu? E não é o Renatroviski querendo pagar aqui de bonzão, de receitador de bolos, não. Eu não estou aqui para passar experiência para vocês, muito menos falar o que vocês devem ou não pensar, fazer e tudo mais. Quantas mulheres que não se interessam por caras bem-sucedidos, né? E muitas vezes não é pelo intelecto do cara, não é pelo que o cara, como é que fala, produz, nem nada. Só se interessa por eles pela facilidade da vida. Será que todas essas mulheres eu devo olhar com cara de que elas são fúteis? Claro que não. Primeiramente que, independente da opinião e tudo mais, eu tenho que olhar para as pessoas com respeito. Esse é o grande ponto. E eu não vou deixar nunca de enfatizar a questão do respeito aqui, porque quando você comenta aí alguma coisa em algum vídeo e tudo mais, eu quero sim saber o seu ponto de vista, mas eu jamais vou ser hipócrita de faltar com respeito com a sua pessoa. Se eu não concordo com alguma coisa que você diz, eu posso colocar o meu ponto de vista em discussão, mas sem a questão de doutrinar você a pensar como eu. Não é legal. O próprio Jesus, ele fala disso na Bíblia. Ele fala do fato de você causar o caos em questões assim, tipo, de organização. Tudo que é muito organizado te doutrina a seguir regras das quais quem está regrando tudo isso só quer te ver obedecer.
E a questão não se trata de obediência, a questão se trata de posicionamento. Quando você deve ou não quebrar as regras, né? E Jesus ele sempre mostrou que você pode sim quebrar regras, desde que você esteja agindo de uma maneira coerente, correta, né? Exemplo, se um amigo seu te conta um segredo que envolve alguém que você gosta muito, só que você vê que esse segredo de fato atinge a vida daquela pessoa de uma maneira negativa. Você gosta muito dessa pessoa. Você vai deixar a pessoa se lascar por causa desse segredo? Ah, Renato, mas também seria uma quebra de confiança minha com essa pessoa. Tudo bem, mas é que tá. Você gosta dessa pessoa o suficiente para ver ela se lascando? Tudo bem que se ela se lascar, eu espero que você esteja pelo menos lá para amparar, né? Mas e aí? Você vai manter o segredo? Esse é o ponto. Você está sendo, o teu superior está mandando você fazer uma coisa que é errada. Teu superior está mandando você fazer uma coisa que é errada. Você está vendo que a coisa está errada. Você vai fazer o errado só porque ele mandou? E tipo, e aí? Você não quer desobedecer, tudo bem, fala que você não vai fazer, né? Mas você de repente está com medo de perder o emprego, olha, não vou fazer, tá errado, não quero, né? Você vai correr o risco de perder o emprego do mesmo jeito. Mas você vai deixar de fazer? Ou você vai fazer? Essa é a questão que eu coloco aqui para vocês. Então, tipo, se você fizer errado, com alguém mandando você fazer errado, sabendo que tá errado, você tá fracassando. Ah, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é sempre assim, não, cara. E, tipo, se você tá pensando dessa maneira, muito possivelmente, ou você tem algo muito mais importante a defender, a cuidar, do que necessariamente escolher o correto, né? Até porque, vou ser bem honesto com vocês, muitas vezes você alertar sobre aquele erro, sobre aquela possível coisa que você não quer fazer porque você não concorda e tudo mais, pode ser um motivo a mais de alguém te ver com mais brilho, com mais eficiência, com mais excelentismo, sacou? Então, tipo assim, quando que você quebra as suas regras, né? É bacana que Jesus às vezes chegava para pregar, né? E ele não ficava implorando a atenção de ninguém, buscando novos convertidos. Ele convertia quem se aproximava dele, quem estava interessado por isso. Vocês conseguem entender? Jesus, ele não se adequava às pessoas para ele poder agradar gregos e troianos. Jesus não era político. Jesus fazia com que as pessoas viessem até ele e conhecessem ele. Essa obra aqui, o primeiro capítulo dela é falando exatamente de coaches. Ele vai te dar que nem diz o Pablo Marçal, ele vai te dar um código para você pegar que vai ser difícil você não largar essa leitura. Uma coisa que eu achei bacana aqui nesse livro, por exemplo, ele tem letras grandes. A leitura ele é bem prática. A leitura dele é bem prática, sabe? Não é uma leitura cansativa e muito menos longa. É uma leitura curta, é uma leitura rápida, mas te pega. São poucas frases, então tipo são coisas que você vai pegando assim, ó. É ler, bater, pensar, conclusão. É muito rápido, é muito simples. Então, tipo, para você se afeiçoar ao humor que tem aqui e ao mesmo tempo a acidez dessas ironias, é muito simples, é muito rápido. Tem ironia para homem, tem ironia para mulher, tem ironia
para a questão profissional, tem ironia para a questão da vida, mas, principalmente, tem muita diversão na leitura, né? É uma leitura leve, como eu falei para vocês. Hoje, especificamente, hoje é dia... Ai, caramba, tô usando o celular aqui, não dá para ver a data, mas muito possivelmente hoje é dia 17 de junho. Eu vi uma matéria falando sobre o Papa reunir humoristas do mundo inteiro para fazer uma espécie de celebração para eles, né? Eu vi uma coisa muito bonita que o Papa disse, que foi a questão de as pessoas verem as coisas com humor, né? De uma maneira que, óbvio, não ofenda ninguém, mas ao mesmo tempo seja de levar esse brilho, essa alegria para as pessoas, né? O gaminho faz isso aqui com muita maestria. Por quê? Você vai ver muita coisa engraçada, você vai dar risada de coisas que talvez para você sejam absurdas, mas é leve, sabe? E isso, tipo, tem a intenção de te provocar, mas te provocar de uma maneira com a qual você possa virar essa chave em você de pensar em mudanças, em atitudes diferentes, em posicionamentos diferentes, né? Então, tipo, a grande questão aqui é o quão diferente você pode ser. Estava vendo essa semana uma passagem bacana que fala sobre a única vez que Jesus se estressa na Bíblia, né? Que é quando ele chega em uma igreja que está pregando a palavra de Deus, mas para se beneficiar do dinheiro dos fiéis, né? Você, mais incrédulo, aí deve estar pensando assim agora: ah, mas isso acontece muito na atualidade. Várias igrejas se beneficiam do dízimo para poderem tirar dinheiro das pessoas e seus pastores, o seu corpo divino enriquecer e tudo mais. É uma verdade. E pensa na ira de Jesus em relação a isso, né? Foi quando Jesus começou, perdeu as estribeiras, quebrou um monte de coisa, fez um escarcéu, né? E aí, o que que te faz fazer esse escarcéu? A situação que você vive? O que que te faz fazer esse escarcéu? O comportamento que você tem? Você faz um escarcéu na sua vida tentando mostrar o que está dentro de você? Esse é o ponto, sabe? Por mais que eu acho muito interessante esse tipo de visão, né? Eu gosto muito dos livros de autoajuda exatamente pelo fato do que eles trazerem assuntos relevantes, pertinentes, para você poder pensar, para poder virar algum tipo de chave. Um autor que escreve um livro de autoajuda, na minha opinião, ele está ali tentando passar um pouquinho da vivência dele para você entender que, tipo, o que você está passando não é o fim do mundo, sacou? Tem alguém que vive alguma situação muito parecida com a sua, né? E óbvio que quando você escolhe um livro de autoajuda, você vai se identificar principalmente pelo assunto que ele tem para trazer para você. Mas o ponto é, o que que você tira dessas experiências terceiras? Sabe? Quando eu falo de Jesus aqui, da Bíblia e tudo mais, eu não estou tentando pregar nada para ninguém. Eu só estou tentando passar para vocês os insights que eu tenho escutando essas coisas. Por quê? Porque isso muda muito. Meu comportamento, minha maneira de ver o mundo, minha maneira de pensar, minha maneira de reagir, minha maneira de tomar atitude. Eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas eu encontro amparo nas coisas que eu vejo. Eu podia sair por aí falando um monte de coisa para todo mundo, me vitimizando, me colocando para baixo, mostrando o quanto eu estou triste. Mas eu vejo que eu sou maior do que isso. Porque não é obrigação do mundo resolver os meus problemas. É obrigação minha mudar de atitude, fazer coisas diferentes para encontrar resultados diferentes. Olha, eu não concordo com a visão do meu amigo. Quantos amigos que eu tenho aqui que eu não concordo com as visões deles.
No entanto, vou vê-lo como diferente só porque ele não pensa igual a mim, não tem a mesma atitude. Aquela coisa do tipo, olha, eu já te aconselhei, se você não fez do jeito que eu falei, problema teu, não quero mais saber. Não. Como eu digo, aqui vocês não vão ter essa questão de ficarem engessados acreditando que as suas receitas são soluções para o mundo ou as receitas do outro são soluções para você. Aqui você vai de fato ver de uma ótica muito carismática, engraçada, maneira diferente de você poder abordar situações que acontecem com você na sua vida, né? Vão dar certo essas situações, esses pontos de vista? Vão dar certo com você? Olha, eu particularmente não sei, que eu não sei a vida que você vive. Mas se no mínimo você puder rir um pouco de tudo isso, já tá bom pra caramba, né? Uma das coisas mais bonitas que tem quando você lê a Bíblia é que você vê que Jesus é um cara extremamente carismático, irônico, e mesmo quando ele tá bravo ou precisa passar algum tipo de lição para alguém, ele é bondoso, né? Mesmo quando ele precisa dar um tapa na cara de alguém, ele é bacana, né? Quantas vezes, quantas palavras que você não vê aqui pela internet dos ensinamentos de Jesus que você fala assim, caramba, mano, como é que esse cara conseguiu pensar nisso nesse momento? Quando Pedro vai lá e corta a orelha do cara que ele pega, o que você tá fazendo, meu querido? Não é assim não. Vem cá, soldado, vem cá, e vai lá e coloca a orelha do soldado no lugar. Pensa nisso, sacou? Não é o caminho. O caminho é você, de fato, encarar a sua vida com o maior bom humor possível. O Papa falou sobre isso, né? Enfim. E eu tô aqui exatamente para colocar a questão para vocês. Vocês encaram a vida de uma maneira leve? Ou você é aquele cara pilhado que tem que resolver tudo e que as coisas têm que acontecer na maneira como no momento que você está vendo que tem que acontecer e tudo mais? Qual que é a maneira que você leva a vida? Falei isso em alguns vídeos atrás aqui sobre a questão como que as pessoas veem Cristo em você. Façam com que elas vejam Cristo em você da melhor maneira possível. Sendo uma pessoa leve, sendo uma pessoa divertida. E apesar do turbilhão que você esteja passando na sua vida, seja as pessoas verem que a tua história ela é muito mais legal do que o momento que você está passando. Beleza? Bom, não deixem de ler e procurar esse livro aqui, ó. Guilherme Bernardes com Como Fracassar na Vida e Ser Infeliz no Amor. Lembrando que obra desmotivacional de Outro Ajuda. Pois é. Está disponível no sebo Renatrovski Tatuapé, que eu vou deixar o link para vocês. E óbvio, quero o comentário de vocês aí falando. Como que vocês fracassam na vida e são infelizes no amor? Deixa aí nos comentários que eu quero ver as histórias mais horrendas de vocês aqui. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!